É bem propício para o dia, né? Dia das Mulheres. E hoje o Evangelho traz uma história de uma mulher, do encontro de uma mulher com Jesus e como Jesus transforma a vida daquela mulher. E vamos falar um pouco sobre isso no sermão de hoje. Bom, o Evangelho então começa dizendo que Jesus precisava passar ali por Samaria. E isso já chama um pouco nossa atenção. Muitos judeus, naquela época, evitavam passar por Samaria, porque existia uma rivalidade entre samaritanos e judeus. Havia mágoas históricas, diferenças religiosas, preconceito, desconfiança. E por isso, quando precisavam viajar, muitos judeus preferiam dar a volta do que passar por aquela região. Mas Jesus não faz esse desvio. O texto diz que ele precisava passar por Samaria. Então não era apenas uma necessidade geográfica de Jesus, era uma necessidade de amor. Havia alguém lá, havia uma pessoa que Jesus queria encontrar lá em Samaria. Jesus então chega à cidade de Sicar e se assenta junto ao poço de Jacó, sozinha, e enquanto isso uma mulher vem ao poço e está sozinha. E vem justamente no horário mais quente do dia. E isso não era comum naquela época. As mulheres geralmente iam juntas para o poço no começo da manhã ou no final da tarde, quando estava um pouco mais fresco. Mas aquela mulher decide ir ao meio-dia. Talvez para evitar olhares, ou julgamentos, ou comentários sobre a vida dela. E é nesse cenário que o encontro com Jesus acontece. Jesus inicia a conversa com aquela mulher com um pedido muito simples. Mulher, por favor, me dê um pouco de água. Jesus não se importa com o fato de ser judeu, falando com uma samaritana. Não se preocupa com o que as pessoas poderiam pensar ao ver um homem conversando sozinho com uma mulher. Ele enxerga a pessoa diante dele. E aquela mulher estranha, e com razão. Ela diz, o Senhor é judeu e eu sou samaritana. Como é que o Senhor me pede água? Ela sabe que aquela conversa, pelas regras que existiam na época, não deveria estar acontecendo. Mas Jesus começa falando da sede do corpo para tocar na sede da alma. Ele parte da água que mata a sede por algumas horas para falar da água que transforma uma vida inteira. E assim Jesus vai, com paciência, conduzindo aquela mulher para além do que ela consegue enxergar naquele momento. Jesus quer revelar algo muito especial para aquela mulher. Ele não foi a Samaria por acaso. Ele não se sentou naquele poço por coincidência. Jesus está ali porque conhece a história daquela mulher. Conhece a dor que ela passava, seus erros, a sua solidão. E mesmo assim, ou justamente por isso, Jesus vai ao encontro daquela mulher. E tudo começa com um simples pedido de água. Todos nós sabemos o que é sentir sede, inclusive eu estou com sede agora. Todos nós sabemos o que é sentir sede. Quando a sede chega de verdade, ela não pode ser ignorada. Nós podemos adiar a sede, podemos tentar distrair a sede, tomar um suco, um refri, mas o corpo continua pedindo por água. A água é a única coisa que mata verdadeiramente a sede. E assim também, meus amados, é o coração humano. Existe dentro de nós uma sede que não é física, mas é uma sede interior. Uma busca por sentido, por valor, por amor ou por paz. E muitas vezes tentamos saciar essa sede com aquilo que está ao nosso alcance. Tentamos saciar, por exemplo, com o trabalho. Nós achamos que se produzirmos mais, se formos mais reconhecidos, isso vai preencher o vazio que está no nosso coração. Tentamos saciar essa sede com o sucesso. Pensamos que quando alcançarmos determinado objetivo, finalmente estaremos satisfeitos. Tentamos com relacionamentos. Colocamos sobre outra pessoa o peso de nos fazer completos. Buscamos reconhecimento, aprovação, consumimos coisas, experiências, entretenimento, nos distraímos para não pensar naquilo que dói por dentro. E então acontece o que sempre acontece.
essa satisfação passa. Esse entusiasmo diminui, a conquista deixa de brilhar. O relacionamento enfrenta limites, enfrenta tribulações, a novidade envelhece e a sede retorna de novo. A sede novamente retorna. E é nesse ponto que Jesus faz uma declaração para aquela mulher bem decisiva. Ele diz: quem beber desta água terá sede de novo, mas a pessoa que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Porque a água que eu lhe der se tornará nela uma fonte de água que dará a vida eterna. Jesus não está desprezando a água do poço. Ele está mostrando que aquela água tem limites, mata a sede por algum tempo. Assim, são todas as coisas desta vida quando tentam ocupar o lugar de Deus. Aliviam por um tempo, mas não resolvem de forma definitiva. Jesus, porém, fala de uma outra água. Ele fala de um dom, fala de algo que não vem de fora apenas para refrescar, mas que passa a brotar de dentro. Ele fala de uma fonte de água de vida eterna. Jesus, meus amados, não está prometendo para aquela mulher ou para nós hoje uma vida que não tenha problemas. Jesus não está dizendo que quem crê nele nunca mais enfrentará dificuldades ou perdas ou alguma dor. O que Jesus promete é uma vida enraizada em Deus. Uma paz que não depende somente do que está acontecendo ao redor. Uma esperança que não se esgota quando os planos falham. Jesus promete vida eterna. Uma vida que começa agora e continua para todo sempre. Já começou. Já vivemos a vida eterna porque nós estamos na presença de Jesus. Então a vida com Jesus já começa hoje e continua para sempre. Uma vida que é reconciliada com Deus. Uma vida que encontra finalmente a fonte verdadeira. A mulher então começa a desejar essa água. Ela diz: Senhor, me dê dessa água. E é justamente nesse momento que Jesus aprofunda a conversa com aquela mulher. Ele diz: vai, chama teu marido. E ela responde: eu não tenho marido. E então Jesus mostra que conhece toda a vida dela. 5 maridos, e o homem com que ela vivia naquele momento não era seu marido. E aqui acontece uma coisa muito importante. Jesus demonstra que sabe toda a história daquela mulher. Ele expõe o pecado daquela mulher, ele traz à luz aquilo que talvez fosse motivo de vergonha para ela, fosse motivo de dor, de arrependimento. Mas percebam algo importante: Jesus não se afasta. Jesus não humilha aquela mulher, não a condena publicamente. O que Jesus faz? Ele permanece ali com ela. Permanece ali conversando com ela e continua conversando com ela. E isso, meus amados, é a graça de Deus. Jesus não ignora o pecado. Ele não faz de conta que o pecado não existe. Mas também não abandona o pecador. Ele revela a verdade para trazer cura, não para destruir. Ele expõe a ferida, mas para poder tratar ela, para poder curar ela. Jesus mostra que conhece cada uma de suas falhas e mesmo assim oferece a água da vida para aquela mulher. Jesus não diz: arrume sua vida primeiro, ou volte quando tiver tudo em ordem. Ele oferece graça no meio da desordem da vida daquela mulher. Ele oferece vida no meio da bagunça, oferece esperança no meio de uma história toda quebrada. A conversa então muda para uma questão religiosa. A mulher pergunta sobre o lugar certo de adoração, monte ou Jerusalém. A antiga disputa entre samaritanos e judeus reaparece. Qual que é o templo verdadeiro? Onde Deus deve ser adorado? E Jesus mostra que a verdadeira adoração não é definida por um lugar geográfico, não é uma questão de monte ou cidade. A verdadeira adoração é em espírito e em verdade. É uma relação viva com Deus. Não depende apenas de um espaço físico, mas de um coração que foi transformado por Jesus. Quando a mulher menciona o Messias, dizendo que quando ele vier explicará todas as coisas, Jesus faz uma das declarações mais claras sobre ele de todo o Evangelho. Ele diz: eu que estou falando contigo, sou o Messias.
E o resultado disso é transformação. João registra que ela deixou o seu cântaro, seu pote, correu até a cidade e disse para todas as pessoas: venham ver um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Não será este o Messias? E muitos creram por causa do testemunho dela. Depois, ao ouvirem o próprio Jesus, disseram que agora creem não apenas pelo que a mulher contou, mas porque eles mesmos ouviram. Resumo de toda essa história: Cristo tomou a iniciativa, foi até o poço. Ele revelou a sede daquela mulher. Ele expôs o pecado daquela mulher. Ofereceu a graça para aquela mulher. Se revelou como Messias e transformou uma pecadora em testemunha. Testemunhar para as pessoas ao seu redor. E essa lógica dessa história da mulher continua válida para nós aqui, hoje. Meus amados, quando a gente chega ao culto, talvez não usemos a palavra sede, talvez não digamos em voz alta que estamos sedentos, mas no fundo, a gente está. Estamos sedentos. Cada um de vocês traz algo no coração, cada um chega com suas lutas, com suas perguntas, com seus pesos mais diversos. Todos nós temos sede de perdão, porque sabemos que nós falhamos todos os dias. Carregamos palavras que não deveríamos ter dito, carregamos atitudes que machucaram não só talvez a nós, mas também a outras pessoas, pensamentos que nos acusam. A culpa pesa, mesmo quando ninguém mais vê. Estamos com sede de paz, porque a ansiedade nos pressiona. As preocupações não param, o trabalho nos exige, a família nos exige, o tempo parece sempre curto, nossa mente não descansa nunca. Estamos com sede de sentido, porque nossa rotina desgasta, os dias parecem que se repetem sempre da mesma forma. As tarefas se acumulam, às vezes fazemos tudo o que precisa ser feito, mas ainda sentimos aquele vazio por dentro. Estamos com sede de esperança, porque o futuro nos inquieta. Não sabemos o que virá. Nós fazemos planos, temos diversos planos, mas também temos medos. Temos sonhos, mas também temos incertezas. E muitas vezes tentamos resolver essa sede com substitutos. Tentamos nos distrair para não pensar, tentamos produzir mais no trabalho para não nos sentir fúteis. Tentamos controlar tudo para diminuir a nossa insegurança. Mas depois de um tempo, o que acontece? A sede volta. A sede volta. E é nesse ponto que a palavra de Cristo continua ecoando para nós. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Jesus continua atravessando barreiras, continua iniciando conversas por meio da palavra, continua tocando áreas sensíveis do nosso coração, continua revelando pecados, não para nos afastar dele, mas para nos curar. Ele continua oferecendo o perdão que conquistou na cruz, um perdão real, um perdão que custou um sangue dele na cruz, um perdão que não depende do nosso mérito, mas da obra completa de Jesus Cristo lá na cruz. Jesus conhece nossa história inteira, conhece os capítulos que mostramos e também aqueles que nós escondemos. Conhece nossas intenções, nossas quedas repetidas, nossas fraquezas silenciosas, e mesmo assim Jesus permanece. Ele não se afasta, ele não desiste. A água viva que Jesus oferece é isso: perdão verdadeiro, reconciliação com o Pai, a certeza que não estamos mais separados de Deus. É a presença do Espírito Santo gerando vida nova dentro de nós. É vida eterna começando agora. E essa vida nos é entregue concretamente nos meios da graça que o próprio Deus instituiu. Pela palavra anunciada, Jesus fala conosco e cria a fé em nosso coração. No batismo, Jesus nos une a Ele, a sua morte e a sua ressurreição, nos fazendo seus filhos. E na Santa Ceia,
Jesus nos dá o seu próprio corpo e seu próprio sangue para perdão dos nossos pecados. Assim, a vida eterna não é apenas uma promessa distante, ela já começa agora, aqui. Quando Deus nos alcança, nos sustenta, nos alimenta por meio desses dons, desses dons visíveis e eficazes. A mulher foi ao poço esperando cumprir uma tarefa comum do seu dia a dia. Era mais um dia, mais uma ida ao poço, mais uma rotina. Mas Jesus estava ali com outro propósito. Ele esperava transformar a vida daquela mulher. E hoje não é diferente. Cristo sabe da história de cada um de vocês. Ele conhece cada coração antes mesmo que as palavras sejam ditas por vocês. Ele conhece nossa sede antes mesmo que saibamos nomeá-la. Aquilo que nós sentimos, mas não sabemos explicar. Aquilo que nos incomoda, mas não conseguimos organizar em frases. Jesus conhece, Ele sabe. E Ele continua sendo a fonte que não seca. A fonte que não depende das circunstâncias. A fonte que não se esgota quando as emoções oscilam. A fonte que permanece. Por isso, meus amados, que bebamos dessa água. Não apenas ouvindo, mas confiando. Não apenas entendendo, mas descansando em Deus. Que confiemos no Messias que nos conhece completamente e ainda assim nos ama profundamente. E que, transformados por sua graça, também possamos falar aos outros com simplicidade, mas convicção, assim como aquela mulher falou, testemunhou naquele tempo. Não como quem sabe de tudo, mas como quem encontrou a fonte. Não com discursos complicados, mas com testemunho sincero. Que possamos dizer para as pessoas, venham ver, não é este o Messias? Amém. Nos coloquemos em pé. Que a graça e a paz de nosso Deus, que excede todo entendimento, guarde e proteja vossos corações e mentes em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém. Nós falamos em conjunto o ofertório.